Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu confesso para os irmãos, enquanto eu estava ali, a gente sempre quando se coloca à disposição do Senhor para poder ser um canal de Deus, de falar aquilo que Deus tem a dizer, a gente fica perguntando para Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar à tua igreja? E às vezes, um bom tempo do dia ou da semana, Deus faz um silêncio para a gente. E aí o pregador que depende de Deus começa a ficar um pouquinho aflito, porque a gente fica perguntando: Deus, mas qual é a vontade? Qual é o desejo que o Senhor tem? E aí, seja no último minuto, Deus vai lá e fala com a gente. Qual é a vontade dele, o que ele vai dizer. Essa noite, Deus tem algo a falar comigo, você que entrou aqui nesse lugar, e eu não tenho dúvida de que aquilo que Deus tem para falar, Ele trouxe você aqui porque Ele queria falar aquilo que a palavra de Deus vai falar ao seu coração. E diante desse cenário de ouvir a voz de Deus, a gente precisa perceber nessa noite de que aquilo que nós cremos determinará o nosso futuro. Aquilo que a gente deposita a nossa fé, deposita a nossa confiança, será certamente aquilo que vai determinar o futuro das nossas vidas e como nós iremos chegar no final dessa história, porque a gente precisa perceber de que o que cremos é o que nos move, ou o que cremos é também o que nos para. Você pode crer em algo que vai te mover a continuar, ou você pode estar crendo em algo que vai fazer você parar no meio da sua caminhada. O que cremos determinará o nosso futuro. Seja ele para prosseguir, seja ele para parar. Por isso eu quero ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos nessa noite, do Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu quero ler o verso 1 e verso 6 e olhar o cenário daquilo que está acontecendo nesse texto, perceber de que nós, talvez, nessa noite, estamos inseridos no cenário do Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. Os irmãos que forem encontrando, vão se colocando em pé nos seus lugares, para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Som. Passaram um ponto aqui no meu ouvido dizendo que na live esse está bom. A gente tem que se preocupar com quem está aqui e quem está na live, para conseguir ter uma boa audição aí de qualidade de som. Vamos lá, irmãos, diz aí a palavra de Deus. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Baixe sua cabeça mais uma vez. Pai, nós somos seus discípulos. E o que nós te pedimos, ó Deus, é que nessa noite não encontre em nós nenhum tipo de achismo de que nós sabemos tudo ou que chegamos ao limite da nossa vida. O que nós te pedimos nessa noite é que o teu Espírito da palavra, ele ministre o nosso coração, nos faça olhar para a tua palavra e perceber de que o Senhor tem uma vontade para as nossas vidas e vai falar na sua palavra qual é essa vontade. Então, Deus, que cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão em seus lares, nós possamos abrir o nosso coração, tirar, Senhor, todo o eu do meio, para que o alto fale poderosamente àqueles que estão aqui na terra. Pai, nós oramos assim, te pedimos isso em nome de Jesus, amém? Amém. Irmãos, pode tomar lugar, pode se assentar. Esse texto do Evangelho de João é um texto interessante. Jesus está
trazendo aos seus discípulos algumas orientações e trazendo a eles palavras de conforto. Palavras essas de conforto, porque Jesus estava dizendo sobre uma possível sumida, uma possível volta para casa, e os discípulos então ficam com seus corações entristecidos, porque o mestre está dizendo que vai embora, o mestre está dizendo que vai voltar para o Pai, e os discípulos então começam a ter o coração aflito. Aflito em pensar de que possivelmente eles ficariam com a ausência da presença de Jesus perto deles. E aí, diante desse cenário, desse contexto, eles começam então a poder ficar com o coração aflito, um pouco desesperado, percebendo de que o fato de Jesus dizer para eles de que voltaria para o Pai traz ao coração deles um sentimento de aflição. E aí perceba de que os discípulos, eles creem em Jesus. Eles caminham com Jesus. Eles andam com Jesus. E diante desse cenário, o fato de andarem com Jesus não fez com que aquilo que eles criam fosse abalado em seus corações. Aquilo que eles confessavam, aquilo que eles acreditavam, por consequência do que eles ouviram, o coração deles fica aflito, perde o conforto, perde talvez até mesmo a certeza do amanhã, de como é que iria lhe acontecer as próximas páginas da vida deles. E esse é o cenário que esses discípulos se encontram, com seus corações completamente abalados, porque ouviram de que o Jesus que estava com eles seria o Jesus que voltaria para casa. E diante desse cenário, os discípulos então perdem o conforto e Jesus traz a eles palavras de conforto. Palavras de que eles deveriam estar atentos àquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. E que nenhuma ausência ou nenhuma surpresa poderia tirar do coração deles a certeza de que Jesus iria fazer aquilo que havia prometido a cada um daqueles discípulos. E aí eu quero pensar com os irmãos, então, o que a palavra de Deus nos faz enxergar, abrir os nossos olhos. Se você enxerga bem ou não enxerga bem, se você é míope ou não é míope, a palavra de Deus vai fazer você enxergar aquilo que ela quer, que você saia daqui enxergando, e claramente ela vai nos fazer perceber isso nessa noite. Porque algumas lições eu quero tirar com os irmãos. E a primeira lição que esse texto me faz perceber é de que nós precisamos entender que nós devemos crer apenas em Jesus e perceber de que quem crê em Jesus e coloca nele a sua confiança não tem as aflições desse mundo maior do que a crença que nós temos em Jesus. Irmãos, a palavra de Deus está nos ensinando e fazendo um convite a cada um de nós, que nós devemos crer em Jesus, colocar nele a nossa confiança, porque o fato de crermos nele, nada pode ser maior. Nenhuma aflição, nenhuma dor, nenhuma dificuldade, nenhum problema que a gente pode enfrentar pode ser maior do que o fato de nós escolhermos nessa noite crer em Jesus, crer no Pai, crer no Filho. E Jesus então está fazendo a gente perceber isso. Olha o que diz a palavra de Deus no verso 1. Não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus, ele vê, irmãos, exatamente como está o coração dos discípulos. Ele enxerga a realidade de dentro do coração daqueles discípulos. E aí, ao ver que o coração estava aflito, Jesus então diz aos discípulos que havia uma necessidade de tirar a tristeza dos seus corações. Porque essa perspectiva de separação que eles criaram dentro deles estava trazendo uma aflição profunda naquele coração. Nessa noite, Deus ministra no meu coração que entrou pessoas aqui aflitas de coração. Por isso, o convite da parte de Deus é: creia no Pai e creia no Filho e troque a aflição por crer no Senhor, que tem o controle das nossas vidas. Não existe nada, absolutamente nada, que Deus não saiba do que vai ser do futuro das nossas vidas. E às vezes a gente fica preocupado demais, criando aflição no coração, preocupado, ansioso, desesperado. E aí a crença em Jesus, ela é abalada, ela é atingida.
Às vezes até deixamos de crer porque a aflição toma conta do nosso coração. E aí não acreditamos de que o melhor vai acontecer, de que o controle está nas mãos daquele que nunca perdeu o controle, de que nunca perdeu uma batalha, de que nunca fugiu da guerra. Só que quando a gente está com o coração aflito, até a nossa crença ela é abalada. E como eu disse no início dessa palavra, aquilo que nós cremos irá determinar o futuro da nossa caminhada. Se formos abalados na crença, o futuro será abalado também. Por isso a palavra de Deus está nos fazendo perceber de que Jesus está dando aos seus discípulos uma solução. E a solução que Jesus está dando a ele, diante da aflição no coração deles, é uma solução simples. Porém, é uma solução profunda. E Jesus está falando para ele assim, olha, façam uma troca. Troque a aflição por simplesmente crer. Troque a aflição do coração por simplesmente ter a convicção de que Ele é Deus e Ele faz aquilo que lhe apraz. De que não existe nada que Deus não venha fazer. Então o convite de Jesus aos discípulos e a mim e a você nessa noite é: troque a aflição e simplesmente creia. Creia em Deus e creia no Filho, porque aquele que nos trouxe aqui, Ele é fiel e Ele conhece os nossos corações. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Então Ele está nos fazendo perceber de que nós devemos entender de que aquilo que nós cremos, em algum momento, vai tentar ser abalado na nossa caminhada. Em algum momento o medo vai chegar, em algum momento a aflição vai chegar, a doença vai surgir, as lutas vão aparecer. Estava conversando com a irmã Luísa, logo quando ela chegou, e ela estava falando de algumas batalhas, e eu falei, minha irmã, fecha uma batalha e abre outra, porque a vida ela é assim. A gente passa por uma luta e quando encerra ela, outra luta surge. E muitas vezes as lutas que surgem tentam tirar de nós aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos como convicção da nossa fé. E Jesus então está dizendo aos discípulos, não permitam que a aflição tire de vocês a crença. Creiam em Deus e creiam também em mim. Essa é a palavra de Jesus aos discípulos. E essa é a palavra de Jesus a mim e aos irmãos e a você que está na sua casa. Creia, simplesmente creia. Pastor, é difícil crer quando a gente não vê nada na nossa frente. Eu acredito, querido, que também foi difícil para Moisés e o povo que saiu do Egito crer de que Deus iria abrir o Mar Vermelho para eles passarem. Mas Deus foi fiel e abriu o Mar Vermelho, porque o Deus que começa a obra, Ele completa a obra. É Ele, querido, é Ele que é fiel, é Ele que tem o poder, é Ele que tem o controle, é Ele que é o controlador de toda a história. E às vezes a gente está aflito, querendo fazer aquilo que nós não temos a capacidade, porque nós não temos o poder para fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então creia. Escolha nessa noite simplesmente crer. E quem crê, descansa o coração. Quem crê, abaixa a bola, diminui as emoções, simplesmente crê. E é esse convite que o Senhor está nos fazendo nessa noite. Vamos apenas crer nele. É só esse convite. De termos uma convicção de que Ele faz. De que Ele é quem muda a história, de que Ele é quem transforma vidas, de que Ele é que liberta, de que Ele é que faz. Ontem eu estava aqui na congregação e uma das coisas que Deus me fez perceber no meu coração é que Deus não está preso a uma caixinha religiosa, Ele faz aquilo que Ele quer fazer, querido. Nós é que estamos presos à caixa de religiosidade. Deus é Deus do universo e Ele age como Ele quiser agir. Nós só precisamos crer de que Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para mover as peças. Ele tem poder para botar a gente aonde Ele quiser. E Ele tem poder sobre a sua igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Apenas creia de que o Deus do poder está falando ao nosso coração. É a palavra de Deus sendo falada conosco. Precisamos parar de ficar perturbados da alma e descansarmos de que o Deus que tem poder, Ele age. E Ele age da sua forma, da sua maneira. Simplesmente creia. As aflições, elas têm que sair quando nós depositamos no Senhor a nossa confiança.
Quando nós escolhemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, ter a certeza de que tudo ele fará, a aflição tem que sair, ela tem que bater em retirada. Porque nós teremos a convicção de que o fato de entregarmos tudo ao Senhor tem que nos fazer descansar. Tem que nos fazer confiar de que Ele é o Deus que fará. Não será o pastor Pedro, não será você, será o Senhor. Apenas escolha crer. O coração dos discípulos não deveriam estar aflitos. Eles deveriam estar em Jesus. O meu coração e o seu coração, que talvez está aflito, não tem que estar na aflição. Ele tem que estar em Jesus. Confesso para os irmãos, aflição, durante alguns tempos aqui, desses meses anteriores, ela tem tomado meu coração com incertezas, com dúvidas, com anseios, com perspectiva, com como vai acontecer, como vai ser. E Deus virou para mim e falou assim: não bota o seu coração na aflição, bota o seu coração em mim. Não deixa que a aflição tire a paz, tire a convicção, tire a certeza de que é eu que sou o Senhor da sua vida. Então não coloque a aflição no seu coração, coloque o seu coração em mim. Quem é o Senhor da nossa vida? Se for o Senhor, o nosso coração tem que estar no Senhor. Agora, se a aflição for o Senhor da nossa vida, ela vai estar nele. O coração vai estar nela. Irmãos, a palavra de Deus diz para nós: onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está, querido, seu tesouro? Está na aflição? Então lá está o coração. Está no Senhor? Então lá está o coração. Nosso coração precisa estar no Senhor. E Jesus então convida os discípulos a crer nele e crer no Pai. E esse convite é feito a mim e a você nessa noite também. Não apenas isso, como segunda lição, essa palavra de Deus, a palavra do Senhor também nos faz perceber que, como segunda lição, nós precisamos crer nas promessas de Jesus, pois nela há novidade de vida para nós. As promessas de Jesus gerarão novidade de vidas para nós. Por isso nós devemos crer nas promessas de Jesus. Observe, irmãos. Crer nas promessas de Jesus não é criar uma promessa daquilo que apraz a nós, mas é perceber de que as promessas de Jesus, às vezes, elas são diferentes daquilo que nós queremos para nossas vidas. Aquilo que é completamente diferente. Porque em muitos momentos da minha vida, Deus mudou completamente o roteiro, fazendo a promessa dele se cumprir, que era completamente diferente daquilo que eu tinha como perspectiva para a minha vida. E a gente precisa estar aberto a viver aquilo que é promessa de Deus, aquilo que é objetivo dele, não aquilo que a gente quer porque a gente acha que é bom, que a gente acha que aquilo ali é o caminho. É dessa forma. Mas para entender a vontade de Deus, precisa estar com o coração muito humilde, sem se vangloriar, sem achismo, sem achar que a gente é que está podendo demais. E aí o tempo de diminuir é perceber de que a promessa de Deus, ela é melhor do que a nossa vontade. E a gente precisa querer viver essas promessas. E Jesus fala algo para os discípulos. E ele diz no verso 2 e verso 3, ele diz: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, você já tem a presença do Senhor, porque o Espírito de Deus está em você. Mas nós ainda estaremos na presença do Senhor, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Isso é promessa dEle. É promessa do Senhor. Deus não está prometendo a você que você vai ser rico, que você vai ser próspero, que você vai ter tudo o que você quer. Mas Ele está prometendo a você que Ele voltará e nós estaremos com Ele aonde Ele estiver. Querido, não tem promessa mais grandiosa do que percebermos de que Deus está dizendo para nós que Ele voltará e nós estaremos com Ele aonde Ele está. Às vezes a gente quer promessa para essa terra.
promessa passageira, promessa que vai embora, que o vento leva. Eu quero é essa, de que Ele voltará e eu vou estar aonde Ele está. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. E às vezes a gente perde essa promessa, irmãos, porque a gente deixa de crer nas promessas do Senhor. Quantos são aqueles que começam a caminhada com Cristo e vão deixando, vão abandonando, vão abrindo mão, vão deixando de lado, vão deixando de crer, vão deixando de lembrar de promessas como essa eterna para as nossas vidas, de que Ele voltará e nós estaremos com Ele. Estaremos com Ele. Estaremos com Ele. Irmãos, essa é a maior promessa que eu olho para o texto da palavra de Deus e guardo no meu coração. Eu estarei aonde Ele está. Você estará? Você estará onde Ele está? Para estarmos aonde Ele vai estar, nós precisamos ser dEle. Precisamos pertencer a Ele. Precisamos querer as promessas dEle. É isso. Para estarmos aonde Ele estará, precisamos pertencer a Ele. A quem você pertence. E Jesus então está nos fazendo perceber e ensinando aos seus discípulos de que a segurança de morada deles não estava relacionada a esse mundo, como muitas são as vezes que a gente gostaria aí, de repente, de ter uma casa de 5 andares. Para ter uma casa de 5 andares, eu quero ter uma empregada. Minha esposa agradece. Né? Alguém vai lá limpar, porque 5 andares não é mole não, irmãos. Casa com 1 andar já dá trabalho. Mas a gente quer morada, quer casa, quer carro do ano, quer vida do ano, quer emprego do ano, quer dinheiro toda hora. Sabe por quê que a gente quer tudo isso? Vou dizer para os irmãos de coração. Porque os nossos olhos estão enraizados na terra. Porque se estivesse nas promessas do alto, a gente não iria deixar de buscar o Senhor porque a gente não tem aquilo que a gente gostaria de ter. A gente não deixaria de buscar a Deus porque está difícil, pastor, porque estou comendo ovo com arroz. Não deixaria, não. Mas quando passa pela primeira dificuldade, quer abandonar o evangelho, quer largar o Senhor, quer abrir mão, quer sair da igreja, quer abandonar a liderança, quer correr fora, quer largar a corda. Só que quem tem os olhos nas promessas, não abre mão das promessas. E ao não abrir mão das promessas, não abre mão do Deus da promessa. Não dá para ter a promessa se não tem quem prometeu. Querido, não abra mão. Pode estar difícil, não abra mão. Porque só há um caminho. E a palavra de Deus vai nos falar isso. E Jesus está nos fazendo perceber de que diante desse contexto, os discípulos precisavam estar atentos de que ele estava indo para um lugar, preparar moradas para que todo aquele que nele crê esteja com ele nessas moradas. Você sabia que Deus já preparou a sua morada no céu? Está pronta! Está lá, esperando aqueles que aqui o servem, o buscam, o reconhecem. Pastor, eu queria ter aqui na terra a casa da Xuxa. Tu vai ter uma casa muito melhor, e vai ter alguém, vizinho, muito melhor, que é o próprio Deus. Já parou, irmão, para pensar nisso? É morada na eternidade. Ah, pastor, eu moro numa casinha bem pequenininha aqui. Irmão, espera. A promessa de Deus vai se cumprir. Só que a gente, quando fala dessa promessa, né? A gente fala assim, pastor, para morar nesse lugar aí eu tenho que partir, né? Vou ficar aqui nessa terra? E aí, mais uma vez, a gente precisa perceber isso. Aonde está o nosso coração? Irmão, crente não tem que ter medo de morrer. Falei isso, estava dando aula de batismo, falei para as irmãs, a melhor coisa é fazer enterro de crente. A gente vai no enterro do crente, a gente canta, celebra, glorifica a Deus, ouve testemunho, porque a gente crê que aquela vida está com Cristo. Essa é a nossa certeza. A minha pergunta para você que diz crer nas promessas é se você crê que se você morrer hoje, você estará com Cristo. Porque a morada está preparada para aqueles que creem. Para aqueles que têm essa convicção, essa certeza, essa garantia de que se morrer hoje, você estará com Cristo.
Essa é a certeza que nós precisamos ter, porque as promessas do Senhor para os seus discípulos, eu vou, meus filhos, eu vou lá preparar, porque vocês creem em mim, eu vou preparar a morada de vocês, vai estar pronta. E aí eu vou voltar, vou pegar vocês e vou levar para morarem comigo neste lugar. Se você se esqueceu da promessa da volta, não se esqueça, ele voltará. Não se esqueça, ele voltará. E quando a gente pensa na volta dele, eu preciso pensar, de fato, quais são as minhas prioridades enquanto aqui eu estou. Porque ele voltará para buscar aqueles que têm em seus corações ele como a sua prioridade. Como o primeiro. Como aquele que diz, que rege, que fala assim, ó, vai, fica, anda, para, dirige, corre. É isso. Ele voltará com as promessas para aqueles que são dele. O verso 3 diz, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Jesus está dizendo aos seus discípulos que a sua volta será para buscar todos que creem nele, todos que confessaram, todos que creem que ele é o seu Senhor e seu Salvador. Ele voltará. Ele voltará. E a palavra de Deus continua nos falando lá em Filipenses capítulo 1, irmãos, verso 6. Diz para nós, tenham certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Aleluia! Porque a obra não está completa. Você tem imperfeições. Os discípulos, eles também tinham. Por isso surgiu no coração deles esse desespero, esse sentimento, porque a obra ainda está sendo realizada. Na minha vida e na sua vida surgem momentos que a gente balança para um lado e para o outro. Às vezes a gente tira o pezinho, a obra não está completa, mas ela estará, porque ele começou e ele vai completar essa obra. Porque fiel é esse Senhor. Então, querido, fique firme nas promessas de Deus, porque ele é fiel. E a palavra de Deus, então, para nos encerrar nessa noite, como terceira lição, vai dizer para nós, creia. Jesus é o único caminho que nos liga diretamente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o verso 5 ele diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Olha que interessante, irmãos. Jesus havia acabado de falar. Jesus havia acabado de ensinar. Parece contigo e comigo, quando a gente sai daqui, e a gente não lembra de nada que foi falado. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. E se seu marido chegar ali e falar assim, mulher, qual foi o texto que o pastor leu? Ih, não lembro não. Hã? Judas? Ah, João. João. Mas os discípulos, Tomé estava lá escutando. Talvez estava tão aéreo que não conseguiu perceber o que Jesus havia falado. E talvez esse Judas aqui, Judas não, Tomé, esse Tomé aqui, talvez ele seja você, está tão aéreo que não consegue escutar. Por isso a palavra de Deus diz para nós, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente tem que estar atento, irmãos, àquilo que Deus está falando. E Ele está falando. E aí Tomé, a gente não sabe onde é que é o caminho. Que lugar é esse que o Senhor está dizendo que o Senhor vai? A gente não. E aí a palavra de Deus nos fala no versos 5 e 6. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? E aí Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente tem Jesus perto de nós. E as aflições que tiram a nossa crença nos faz falar, onde é que é o caminho? Para onde que eu vou agora? Para quem eu vou olhar? Aonde? Está com Jesus, querido. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha para Ele. É dele que vem o seu socorro. É a Ele que você está entregando tudo. E era isso que Ele estava fazendo os discípulos perceberem. Jesus tinha acabado de fazer essa declaração de que Ele voltaria para o Pai. E Tomé, então, de uma maneira bem expressiva, parece que não entendeu nada. Querido, saia daqui entendendo, de verdade, que você precisa crer em Jesus. Creia em Deus e creia no Filho. Porque não há outro a quem nós devemos crer.
e confiar todas as coisas. E aí, diante desse cenário, contexto, talvez porque a fé dele havia sido abalado, ele desenvolve exatamente essa ausência de confiança. Porque quando a fé ela é abalada, a gente perde até os olhos de quem a gente crê. Quando uma fé ela é mexida, ela é tocada, a gente se esquece de que é tão claro, de que é tão óbvio que eu tenho que crer em Jesus, de que Ele tem solução para tudo, de que Ele pode. E aí a gente vê a luta acontecendo, a batalha se levantando, tudo acontecendo e não sabe como resolver. Não será na sua força, será na força do Senhor. Ele está no meio dessa batalha, então apenas creia. Olhe para Ele, abra os seus olhos e faça aquilo que Ele está dizendo. Olha, eu sou. E Ele usa a mesma expressão que Ele usa exatamente lá quando Ele se revela para Moisés. Eu sou. Eu continuo sendo. Eu sou o que direciona. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. E fora de mim não haverá vida para vocês. Não há possibilidade de sair desse buraco se não olhar para Ele. Então, nessa noite, o nosso convite da parte de Deus é que nós possamos olhar para o Senhor e ter a plena certeza de que nele nós encontramos a direção que nós precisamos. Está querendo uma direção para aquilo que você vai tomar na sua vida? Jesus, Ele é o caminho para essa situação. Não haja por impulso. Não tome decisões precipitado. Não acha que você tem a voz de Deus. Deixa Deus falar aquilo que Ele tem para fazer. Para, freia e espera a resposta vir do caminho da verdade e da vida, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Jesus, então, Ele dá aos seus discípulos, irmãos, um mapa, e esse mapa era para a moradia eterna, era para que eles descansassem o coração deles, e esse mesmo mapa é dado a mim, é dado a você, então descanse o seu coração. Não fique aflito, apenas creia. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E o fato de sabermos que Ele é o caminho, a verdade e a vida deve nos fazer, então, descansar naquele que tem toda a verdade, porque se Ele é a verdade, nele não há mentiras, então as suas promessas se cumprirão. Se Ele é o caminho, então não existe outros caminhos para que nós possamos trilhar. Os caminhos de ansiedade, os caminhos de ausência de paz, os caminhos de fraqueza, os caminhos de olhar e achar que não tem solução, esses caminhos não é Jesus. Esses não são Jesus. Os caminhos da aflição, os caminhos da ausência de paz, os caminhos que nos faz andar e preocupados, como vai acontecer, como vai ser, esses não são os caminhos, esse não. Jesus, Ele é o caminho que traz paz ao nosso coração. Jesus é o caminho que nos faz perceber de que chegarmos nele, encontraremos a vida que nós precisamos. E a vida em Jesus gerará vida em nossos corações para a glória de Deus. Então, diante desse contexto, irmãos, é por meio do próprio Jesus. E nesta noite nós somos convidados a seguir apenas o único caminho. Então, eu quero convidar você nessa noite a seguir a Jesus. Ah, pastor, eu já sigo. Segue mesmo? Os discípulos também seguiam, mas tiveram a sua crença abalada. Você talvez nessa noite entrou aqui com a sua crença abalada. E eu quero convidar você a confessar isso para Jesus. Falar, Senhor, eu estou chegando em um limite da minha vida de que eu não estou conseguindo mais crer, mais acreditar, mais confiar. Mas nessa noite, o Senhor da palavra se revela a nós como aquele que quer que nós trilhemos o seu caminho, tenhamos Ele como a verdade para a nossa vida e encontremos nele a vida para nossas vidas. Para a glória de Deus. Então eu queria finalizar esse momento, convidar os irmãos a fecharem seus olhos. Nós vamos orar. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para o Senhor, querido. Você que está aqui, você que está na sua casa. Eu de verdade, nessa noite, não vou convidar você a se colocar em pé. Não vou fazer um convite para que você externe algo. Mas eu vou fazer um convite para que você internamente confesse algo.
E o meu convite para que você confesse algo é que você confesse ao Senhor como está o seu coração. Se esse coração está aflito, angustiado, por aquilo que tem chego até você nesse tempo, eu quero convidar você então a abrir isso para o Senhor. Fala, Senhor, eu estou aflito, Senhor. Eu quero convidar você a escutar do Senhor assim, olha, não fique aflito, creia em Deus e creia também em mim. Então troque, querido, a aflição pela confiança depositada no Senhor. E saia nessa noite desse lugar em paz. Durma tranquilo. Fica preocupado, não fica não. Simplesmente creia. Simplesmente creia de que Deus está no controle da tua vida. Abra isso para o Senhor nesse momento. Você que está aqui, você que está em casa. Diga para o Senhor como está o seu coração. Quais são as suas preocupações, seus anseios. O que está tirando o teu sono? O que tentou tirar a sua paz durante esses últimos dias? Jesus está aqui se revelando a nós como aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Você não está só. Senhor, nós estamos na sua presença, Senhor. Senhor, é verdade que assim como seus discípulos, e nós também somos seus discípulos, às vezes, Senhor, a nossa fé ela é abalada. Às vezes a estrutura balança, Senhor. Às vezes a gente fica preocupado, ansioso, até chateado, Deus. E todo esse sentimento vai tirando de nós a confiança. Quantas vezes, Senhor, o nosso coração está tão cheio desses sentimentos humanos que tira de nós a fé, tira de nós a força, Senhor, de caminharmos, de prosseguirmos. Deus, que nessa noite os seus servos que estão aqui possam estar ouvindo a sua voz e ter, ó Deus, seus corações restaurados para a glória do seu nome. Terem as suas fés, Senhor, restaurada no Senhor, a sua confiança renovada no Senhor, a sua força fortalecida no Senhor. Senhor, dê força ao que está cansado nessa noite, em nome de Jesus. Renova as forças daqueles que estão caídos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós somos seus discípulos e confessamos ao Senhor o estado que nós entramos aqui neste lugar. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor. Restaura, Senhor, porque o Senhor nos conhece. Nós não queremos, ó Deus, andar longe da tua presença. Não queremos andar com a ausência de fé. Não queremos andar com a ausência de confiança. Nós queremos, ó Deus, andar certos de que o Senhor é fiel para completar essa obra nas nossas vidas. Por isso, Deus, ajuda-nos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. No nome de Jesus, o Senhor conhece cada servo seu que entrou aqui nessa noite. E o motivo pelo qual estamos ouvindo a tua palavra nesse texto do Evangelho de João. Pai, obrigado, porque eu sei de que a tua palavra ela é viva e eficaz. E de que quando ela entra no nosso coração, ela muda a nossa realidade. E que essa seja a verdade na nossa vida, nessa noite, nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos e nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos louvar um hino com o ministério para nós encerrarmos esse momento. Depois eu queria aproveitar a presença do meu amigo pastor Clem para poder dar a bênção apostólica nessa noite sobre a igreja. Então, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, após o louvor, eu queria chamar o pastor Clem para ficar aqui comigo, aqui do meu ladinho. Ele vai liberar a bênção apostólica sobre a sua vida, sobre você que entrou aqui, você que está em casa. Então não saia sem antes receber a bênção apostólica vinda da parte do Senhor sobre esse lugar. Vamos louvar o Senhor. Coloque em pé, fique em pé no seu lugar. Vamos louvar juntos. Logo após o louvor, o pastor Clem estará dando a bênção apostólica. Som. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre.
Queremos te amar, Senhor. Quero te amar mais, 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 Senhor. Vamos, neste momento, encerrar, né? Não podemos continuar aqui, temos nossas atividades, né? Mas eu quero parabenizar os irmãos. As poucas vezes que eu tenho vindo aqui, eu chego aqui meio trôpego, não é? Meio vazio, saio daqui bem alimentado. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus seja louvado, porque, na verdade, o Espírito Santo de Deus fala de uma forma bem clara. Tem algum Tomé aqui? Se não tem, todos sabem qual foi o texto que o pastor leu, não sabe? Eu não vou perguntar não, para não criar um problema, né? Mas vocês sabem que conhece o caminho, não conhece? Amém? Então tá bom. Santo e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, te agradecemos, ó Deus, que neste momento nós estamos felizes porque estamos, ó Deus, alimentados da Tua palavra. Ó Senhor, obrigado porque o Teu Espírito Santo tem liberdade neste lugar. E o Senhor tem falado de uma forma muito transparente, tem falado de uma forma compreensiva, e nós temos a oportunidade, a liberdade de ouvir e sentir a Tua presença. Pai Santo, muito obrigado pela vida desta congregação aqui. Obrigado pela vida de cada um dos Teus servos que tem carinho, tem compromisso, tem responsabilidade, que deixa as outras coisas para estar aqui te adorando. Nós glorificamos o Teu nome e pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, cada família que compõe esta congregação. E aquelas, Senhor, que estão sendo visualizadas pelos Teus servos para ser alcançada pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus, que haja salvação neste lugar. Pai, abençoa as ruas desse bairro. Libera, Senhor, os impedimentos que têm constado aqui. Ó Deus, Tu és o Deus das coisas que nós não podemos, mas o Senhor pode. Pai, há um projeto no Teu coração e no coração dos Teus servos de aumentar esse santuário. Senhor, opera, Senhor. Opera, Senhor. Opera segundo o Teu querer, para que esse bairro possa ver e sentir o mover do Teu Espírito. Ó Deus, agora que o amor de Deus nosso Pai e a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o Teu povo, todo o universo. Nós te agradecemos por tudo isso e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.
Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém